né? Então, galera, tá aí pra vocês, né, o time do Mengão, provável escalação aí do técnico Tite. E agora a gente vai adiantar aqui, né, e passar pra essa informação aqui, ó. Olha isso aqui, a Arrascaeta usou bota de compreensão muscular antes da viagem para a Colômbia. Ele está sendo observado pela comissão técnica do Flamengo. Aí na tela. Eita, Arrascaeta. Olha o sorriso do cara. Será que o Flamengo tá... Será que os bastidores do Flamengo tá em crise? Olha o sorriso no rosto do Arrascaeta. Galera, seguinte, né? Eu fui atrás dessa informação aqui, né, pra saber se havia alguma situação, se o Arrascaeta tá lesionado, qualquer preocupação, e eu consegui a informação pra vocês, tá? Essa bota de compreensão, né, de recuperação rápida do Arrascaeta é pra quê, galera? É pra deixar o Arrascaeta 100% pra esse confronto, lá na altitude. Júnior, mas tudo bem. É normal, né? Todo jogador tem que estar 100%. Mas o Arrascaeta, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele costuma sofrer, Bruno, quando joga em altitude. Um dos jogadores que mais sofrem, e isso aí é historicamente no Flamengo, desde a sua chegada, todos os jogos que o Flamengo teve em altitude, o jogador que mais sofreu em altitude, Arrascaeta. Por quê? Porque o Arrascaeta, ele tem essa dificuldade, tá? De ter fôlego nesse tipo de situação, né? De região, né? Acima do nível do mar. Você vai pegar os jogos de antigamente do Arrascaeta, você vai ver que ele sofria, ele inclusive tinha que ser substituído. E aí a comissão técnica que vem acompanhando, né, ali o trabalho do Arrascaeta está fazendo um tratamento especial com ele, tá? Está tendo uma atenção especial. Por isso que tá aqui, ó. Ele está sendo observado pela comissão técnica. Por quê? Porque o Flamengo quer deixar o Arrascaeta preparado, não é só para esse jogo contra o Milionários, não. Quer deixar ele preparado para todos os próximos confrontos que poderão surgir da Libertadores em altitude em fase de mata-mata. Ninguém sabe se o Flamengo vai passar e, se passar, qual adversário vai enfrentar na fase de mata-mata. O Flamengo pode muito bem enfrentar um time de altitude, de altitude, por exemplo, acho que é aquele Walls Red, né, altitude maior de 4.000 metros acima do nível do mar, né, o Flamengo quer deixar o Arrascaeta adaptado para esse tipo de jogo, esse tipo de confronto. Então eu conversei, né, com uma pessoa que me falou: Júnior, o Arrascaeta está sendo preparado, o Arrascaeta está sendo preparado para um ambiente para ele se tornar adaptável a esse tipo de jogo, pensando no futuro, pensando, né, num possível adversário de altitude do Flamengo. Então nós vamos aproveitar que estaremos na altitude e faremos um trabalho especial com ele de adaptação para que esse ambiente, né, ele não saia da memória tática do jogador e trabalhar também o físico dele, como você tá vendo aí, a bota de recuperação rápida para deixar ele 100%. Não é só isso, né? Mas isso é uma das situações. Então, o que me passaram, a Arrascaeta está 100%, está tudo bem. A única situação é essa, que ele está sendo acompanhado e observado para que ele consiga, né, desempenhar o seu melhor futebol na altitude, coisa ao qual ele tem muita dificuldade, Bruno, e todos nós sabemos disso. A altitude, a gente sabe que tem jogadores que respondem de forma diferente, né? Tem jogadores que sentem muito pouco e tem jogadores que, infelizmente, sentem muito, né? Infelizmente, acaba sentindo muitos efeitos. E aí tem a ver com o corpo de cada um, né? Como responde. Mas eu acho isso legal. Para analisar. Os caras estão fazendo um teste, né? Para ver como ele vai responder, se ele vai responder melhor ou não, porque ele já tem os dados de como ele responde em altitude, porque já foi feito antes. Utilizando desses dados, vamos aproveitar que a gente está lá, vamos ver o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa questão. Aí na Colômbia vai fazer isso. Provavelmente para o próximo jogo de altitude já vai fazer a mesma coisa. Então, assim, é algo que a gente vê que os caras estão... o estudo, a forma de teste... eu acho isso muito bom, cara. Acho isso muito legal. O pessoal está se esforçando para poder fazer uma temporada diferente. E dá para sentir que esse ano está diferente. O grupo está diferente, as coisas estão andando. Eu acho que tá bacana. O Júnior, acho que a Macanuto vai falando aqui que ela queria comemorar o aniversário dela no Maracanã, né, cara? Provavelmente com o Flamengo sendo campeão. Ela não me respondeu, mas eu acho que ela faz no dia 7 aniversário. Pô, cara, maior coincidência. Também faço dia 7. Domingo que vem, Eita, olha Mengão só que campeão legal. e a gente comemorando aniversário. Que coisa boa, cara. Que coisa melhor que isso?
Tá aí na tela pra vocês, meus amigos, provável time do Flamengo. Opa, olha o provável time do Flamengo aí pra vocês, né? O Tite não é um cara que gosta muito de fazer mistério. Inclusive, ele foi perguntado, né, sobre a questão do jogo contra o Nova Iguaçu, que é o jogo do final de semana, se ele vai fazer mudança, se ele vai poupar jogadores. Ele disse que não, tá? O Tite foi muito claro em dizer... O que ele quis dizer com isso? Não sei se o Bruno entendeu, a galera entendeu aqui da mesma forma. Ele quis dizer assim, ó, eu não vou ficar poupando os jogadores, tá? Eu vou levar os melhores para todos os jogos, jogo a jogo. E se um ou outro tiver cansado, ele não vai poupar o cara, ele vai trocar porque o cara tá desgastado, é diferente. Ele vai simplesmente encostar o cara para ele não se lesionar por orientação do departamento médico. Ele vai levar o que tiver de melhor para cada jogo, foi o que ele falou. Ele não vai chegar assim, é o jogo contra o Nova Iguaçu, já tá 3-0, vou botar o sub-20 para jogar. Não, ele não vai fazer isso. Por quê? E eu sei o motivo. Eu conversei com uma pessoa, né, dos bastidores do Flamengo, depois dessa entrevista dele, e aí a gente tocou nesse assunto sobre o porquê que ele não vai poupar, por que ele falou aquilo, e essa pessoa me disse o motivo, né, que é conversado. E eu vou passar aqui para vocês, Bruno. É o seguinte, quando ele falou que não vai poupar, que cada jogo é importante, que ele vai jogar jogo a jogo e é desse jeito que ele joga, ele quis deixar claro para os jogadores que não vai ter esse negócio, esse jogo não é importante, então me dá folga. Ele não quer abrir esse precedente para os atletas, porque senão, meus amigos, começa a entrar na mentalidade dos jogadores o que é ou não importante. Sai do controle dele. Os jogadores passam a querer comandar, eles classificando o jogo, o que é importante e o que não é. Então o Tite, ele deixa claro para todos os atletas que todos os jogos são importantes e que não haverá essa situação de poupar atletas pensando, né, no adversário que é mais frágil ou no resultado que já está resolvido. Nada disso. Por quê? Porque se ele abre esse precedente, o Flamengo, os jogadores começam a fazer corpo mole. Porque pensa só, no final do ano passado, ele abriu esse precedente para os caras simplesmente, se deram férias. Se deram férias, Bruno. É por isso que ele não vai fazer isso. Olha o jogo contra o São Paulo. Por muito pouco, o Flamengo não ficou fora da Libertadores. Foi por incompetência do Botafogo e do Red Bull Bragantino. Ou vocês não lembram disso? Já se esqueceram? O Red Bull Bragantino e o Botafogo, se tivesse vencido seus jogos, o Flamengo teria ficado fora da fase de grupos. Teria que disputar a fase preliminar. Por quê? Porque os jogadores se deram férias, né? O Tite treinou de uma forma e quando chegou em campo no jogo contra o São Paulo, eles jogaram diferente. Quer ver uma coisa? A última derrota do Flamengo, não sei se vocês se lembram, foi para o São Paulo. Foi lá no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ou seja, justamente naquele jogo pro São Paulo já tem 16 jogos que o Flamengo não perde. Então, meus amigos, é o seguinte, ele simplesmente ali, ele ficou super chateado, né, que os jogadores jogaram de qualquer maneira aquela partida contra o São Paulo, lá no Morumbi, perderam o jogo, e aí ele simplesmente falou, não, chega, a partir de agora eu não vou poupar mais atletas para não dar precedente de que qual jogo é importante e qual não é. Ele simplesmente classificou todos os jogos do Flamengo na temporada, seja ele qual for, como importante. Então os atletas não vai ter essa escolha, Bruno, que hoje joga, amanhã não joga porque a gente vai enfrentar o Juventude, né? Apesar que o Juventude tá na final aí, não dá nem pra falar que o Juventude tá na final. O Inter não tá, o Juventude tá, mas o Inter não tá. O Inter vai disputar com o Flamengo. Cadê o Inter? Alô, Colorado, cadê vocês, Colorado? Tá nem na final sequer, né? Mas tudo bem, isso aí é uma conversa pra outra hora. Então, Bruno, essa que é a questão. O cara falou pra mim, Júnior, seguinte, irmão, o Tite, ele não quer deixar os jogadores tomarem controle da situação. Então, para ele, né, não deixar os jogadores tomarem controle, ele não vai classificar jogo como jogo importante ou não. Para ele já explicou para todos os atletas que todas as partidas vestindo essa camisa é importante.